Regina Célia Silva Oliveira era fiscal do contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, intermediária da Bharat Biotech no Brasil, para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, no valor de 1,6 bilhão. Ela foi citada pelo servidor Luiz Ricardo Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério, em depoimento à CPI. Luiz Ricardo Miranda disse que Regina Célia teria autorizado a continuidade do processo de compra da vacina indiana, mesmo diante dos indícios de irregularidades. A prerrogativa de autorização era de Luiz Ricardo Miranda, que se recusou a assinar a autorização. No dia 22 de março, foi autorizado pelo fiscal do contrato, Regina Célia Silva Oliveira, da SVS, a continuidade do processo. Esse é que é o problema, é que as informações não eram as do contrato, né? E eles detectaram que estava havendo uma burla. Não é isso? Tinha falhas na invoice e encaminhamos todas essas falhas para o fiscal do contrato, ao qual é o responsável pela execução, para dar o de acordo ou não para a continuidade do processo. Eu só queria te perguntar uma coisa. Sem a tua autorização, poderia fazer importação da vacina? Não. Mas eles autorizaram assim mesmo? Baseado na autorização do fiscal do contrato, a assinatura da Ana Regina? Da Regina Célia. Os requerimentos para ouvir a funcionária foram apresentados pelos senadores Alessandro Vieira e Humberto Costa. Eles justificam que o depoimento dela é fundamental para esclarecer as suspeitas de corrupção envolvendo este contrato. Essa doutora Regina Célia vai ter que explicar por que é que ela autorizou a continuidade desse processo. Porque em nenhum momento ele disse que o problema havia sido sanado. Mesmo na terceira invoice, está lá o nome da empresa de Singapura. Está lá a questão do número de doses diferente. Está lá o registro que o pagamento era antecipado. Ele não aceitou, não. Foi ela que, superior a ele, passou o jamegão lá. Então ela precisa vir aqui para explicar para a gente essa decisão. Pelas redes sociais, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que teria sido citado pelo presidente Bolsonaro assim que foi alertado pelo deputado Luiz Miranda sobre irregularidades no contrato da Covaxin, negou que tenha indicado Regina Célia para o cargo no Ministério. No caso da servidora Regina, reafirmo que não é minha a indicação para o cargo. Ela é servidora concursada desde 95, não podendo haver escolha ou não da participação dela na rotina do Ministério da Saúde, publicou ele. Após a exposição inicial da fiscal de contrato Regina Célia e das perguntas do relator Renan Calheiros, o clima ficou tenso. O senador Alessandro Vieira leu o e-mail em que Regina Célia autoriza a continuidade do processo da Covaxin e causou reação da depoente. Se a senhora mandou continuar ou não mandou continuar o processo? Acerca do quantitativo de 3 milhões de doses. Ele podia andar sem o resto ser resolvido, doutora Regina Célia? Não, aí ficou a cargo da divisão de importação. Se eles seguiram, eu não sei te informar por que eles seguiram. Eu sou obrigado, então, a revisar meu primeiro entendimento, em benefício da senhora. Porque eu não vou dizer que a senhora está mentindo em depoimento perante a CPI, eu vou dizer que a senhora é daquelas funcionárias que, imaginando que um outro setor será responsabilizado, simplesmente lava as mãos. O senhor me desculpe, mas eu não concordo com as suas palavras. Com quais delas? Se a senhora puder ser específica. Porque... Quando o senhor questiona acerca do meu caráter enquanto técnico. Não, ele fez falo, questão... Veja, eu procuro me expressar em português. Português é a língua pátria. A minha língua também é português. Não é das melhores, me permita. Só um minuto. Alguns parlamentares questionaram se a depoente não estaria protegendo alguém. Espero que a senhora responda. Quem a senhora está protegendo? Quem a senhora protege aqui com essa tentativa de confundir? Porque aqui não tem ninguém que não consiga compreender o diversionismo, a manobra de vai para lá, vai para cá. Uma hora sabe, outra hora não sabe. Lembra de uma coisa, memória seletiva. Tudo isso depõe contra o depoente. Quem a senhora está protegendo?
senhor me desculpe, senhor senador, mas eu não concordo com o que o senhor falou acerca de quem eu protejo, porque eu não protejo ninguém. Eu sou técnica e eu respondo aos questionamentos aqui do ponto de vista técnico. Eu entendo que a função da senhora é autorizar que vá o pedido de importação se estiver tudo certo de acordo com o contrato. E não estavam de acordo com o contrato o número de doses e não estava de acordo com o contrato a empresa que iria receber esse quantitativo pela entrega dessas doses. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Então a senhora errou aí. Isso vai lhe gerar alguns problemas. Tudo que nós queremos saber aqui é se isso foi uma decisão só da senhora ou se alguém forçou, pediu, coagiu, convenceu a senhora. Para os parlamentares da base do governo, a servidora agiu corretamente. Eu pediria que se observasse a cláusula 2ª do contrato assinado, que é a forma de fornecimento. Lá está previsto, na cláusula 2.2, que a contratante poderá anuir com alteração do cronograma, desde que verificada a ausência de culpa da contratada em possível atraso injustificado. E no item 2.3, havendo necessidade de prorrogação ou antecipação no cronograma ou do quantitativo da respectiva parcela de entrega, caberá à contratada encaminhar ofício com embasamento técnico e justificativos. Havia uma questão relacionada a seguro e quando a empresa fornecedora, produtora de vacina, não consegue produzir na quantidade comprometida. O fiscal do contrato pode, olha, você vai entregar aqui então 1 milhão em vez de 2 milhões, mas fica pendente outro 1 milhão para você entregar no segundo momento. E o pagamento? Bom, o pagamento é relativo a 1 milhão que está sendo entregue. Aonde é que está o crime nisso? A senadora Simone Tebet apontou uma série de erros nas notas fiscais da compra da vacina Covaxin apresentadas pelo Palácio do Planalto. Embora eu seja advogada, nem isso eu estou conseguindo fazer em relação a esse depoimento tão confuso, em relação aos documentos que me chegaram. Muito rapidamente, senhor presidente, nós estamos falando aqui de tantas irregularidades que eu posso afirmar de forma muito categórica. Tudo está errado num contrato de nada mais, nada menos que 300 milhões de dólares, 1,5 bilhão de reais, na contratação de vacinas que estão faltando no braço do povo brasileiro e que faltou para grande parte das 525.229 vidas perdidas. Saber de quem o seu Elcio pode ter prevaricado, o ministro Pazuello, ex-ministro, pode ter prevaricado, porque agora o secretário executivo não pode dizer que não tinha em mãos um documento fraudulento e não pode dizer que investigou, senhor presidente. Acusado de pedir propina para a negociação de vacinas da AstraZeneca e de fazer pressão para que fosse autorizada a importação da vacina Covaxin, mesmo com indícios de irregularidades, Roberto Ferreira Dias começou o depoimento se defendendo e desqualificando os autores das denúncias. Estou sendo acusado sem provas por 2 cidadãos. O senhor Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. O nobre deputado federal Luiz Miranda, conforme notícias relatam, possui um currículo controverso que me abstenho de citar e é de domínio público. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde foi exonerado do cargo depois que o policial militar e representante da empresa Davat, Luiz Paulo Dominguete, o acusou de pedir propina em uma tentativa de negociação de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Segundo Dominguete, Roberto Dias teria pedido propina de $1 por dose de vacina para fechar o negócio com o Ministério. Na CPI, Roberto Dias negou a acusação. Vossa Excelência poderia explicar o fato referido aqui nessa comissão parlamentar de inquérito? Exatamente o episódio do pedido de propina feito ao senhor Dominguete? Excelência, esse episódio nunca ocorreu.
Segundo Dominguete, o ex-diretor de logística do Ministério teria marcado o encontro em um restaurante de Brasília, onde teria feito o suposto pedido de propina. Roberto Dias deu outra versão. Disse que estava no restaurante com um amigo, quando o vendedor de vacinas apareceu, junto com o tenente-coronel Marcelo Blanco. Eu não combinei encontro com outras pessoas além desta. Agora, muito possivelmente, o coronel Blanco sabia que eu estava neste restaurante por alguma mensagem ou por algum telefonema. Roberto Dias disse que agendou o encontro com Dominguete no dia seguinte e que o negócio não evoluiu porque a Davat não apresentou a carta de representação da AstraZeneca. A única coisa que fazia sentido naquele processo, se existisse, era a carta de representação de que essa empresa representaria a AstraZeneca. Não, eu abriria um processo e encaminharia ao secretário executivo. A carta pedida por Vossa Excelência não foi essa, sobre as quais nós temos documento. Foi de que a Davat estava indicando os representantes para negociar. A Davat. Não, senhor. Não, senhor. A carta que eu faço menção neste e-mail e para quem foi fazer, disse no Ministério que tinha dose, enfim, é sempre a mesma. Você disse que vende um produto. Você tem a carta de representação deste vendedor, deste fabricante? Não. Morre o assunto. Foi pela falta desse documento que, segundo Dias, ele não repassou a proposta de Dominguete ao secretário executivo Elcio Franco, que era quem negociava a compra de vacinas. Ele confirmou que recebeu o reverendo Hamilton de Paula uma única vez numa agenda oficial para tratar de vacina. A retórica é a mesma, foi pedida uma reunião, foi marcada uma reunião oficial, tem os 100 milhões de vacinas, tem a carta não, o assunto morre e vida que segue. Vossa Senhoria está referindo uma outra oportunidade e não a oportunidade da oferta dos 400 milhões de vacina. É isso? Agora 100 milhões. Senador, eu falei que o número não era exemplificativo. Eu não me recordo se era a mesma 400 milhões, 100 milhões. Isso está no Ministério da Saúde, pode ser verificado. Não me recordo. Eu pediria para que Vossa Excelência fizesse um esforço de memória para ajudar um pouco aqui nessa investigação. Se não lembra, quem pediu uma audiência de um reverendo que se dizia ter acesso ao presidente da República e que iria no ministério representando a vontade do presidente para negociar vacinas, não lembra quem marcou essa audiência e por que o recebeu? Não fica bem, fica difícil, né? Roberto Dias foi questionado sobre as supostas irregularidades relacionadas às negociações de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, da indiana Bharat Biotech. Ele foi acusado pelo chefe da divisão de importação do Ministério, Luiz Ricardo Miranda, de fazer pressão para liberar a importação da vacina, mesmo com indícios de irregularidades. Eu nunca insisti em apressar a aprovação dessa vacina. Eu tenho uma menção em um post perguntando como está a LI da vacina. E conforme o meu discurso de abertura, essa LI de vacina se referia à carga do COVAX Facility, que chegaria no domingo e seria recebido pelo ministro da Saúde no aeroporto de Guarulhos, com a minha presença, e eu gostaria de me certificar que não haveria nenhum problema no desembaraço aduaneiro. Até porque não faz sentido algum, no sábado, quase 9 da noite, você ter algum andamento de LI de que não está acontecendo. Aquilo era uma operação, era um voo chegando. O contrato com a Covaxin foi suspenso e a negociação está sendo investigada. Relatórios do TCU e da Controladoria Geral da União apontaram possíveis irregularidades relacionadas a preços. Roberto Dias negou que a diretoria de logística tenha feito levantamento de custos. Porque subiu o preço da vacina, que foi oferecida a $10, que poderia baixar na medida em que aumentasse a compra, né, o volume de doses, e aumentou de 10 para 15 dólares, que foi o preço contratado. Senador, 10 para 15 dólares. Essa pergunta ela faz todo sentido, mas ela deve ser feita a quem negociou a vacina. Não negociei a vacina. E quem negociou? As negociações
de vacinas Covid-19 estavam restritas ao âmbito da Secretaria Executiva. Então, foi o Elcio que negociou com esse superfaturamento, é isso que o senhor está dizendo? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a negociação... O senhor está dizendo porque o senhor disse que o seu departamento não fez o levantamento de preço. Não fez. O seu departamento não fez. Ele informou mentirosamente que quem tinha feito o levantamento desses preços absurdos, ou seja, para quem está ouvindo, a vacina foi oferecida por $10 e foi comprada por 15. Senhor presidente, apenas para o esclarecimento de fato. Ofício circular 28 de 2021, de 29 de janeiro de 2021, encaminhado a todos os diretores e secretários do Ministério da Saúde, alertando que todas as tratativas sobre vacinas devem ser feitas junto ao gabinete do ministro da Saúde, através do seu secretário executivo. Documento interno. Não, é porque está questionando a ele algo que não compete a Eu estou dizendo não é isso, não. Eu estou dizendo que foi feita a comunicação oficial. O senador Marco Rogério fez uma grande colaboração. Por isso que a gente quer entender o que ele estava fazendo, marcando uma reunião para tratar sobre vacina, se não era com ele. É só isso. O ex-diretor de logística negou ter sido indicado para o cargo pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Disse que o currículo dele foi entregue ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta pelo ex-deputado Abelardo Lupion e atribuiu a exoneração dele a interesses de terceiros e citou o deputado Luiz Miranda. A minha exoneração se deve a esse fato esdrúxulo e inexistente de $1. Somente isso. Tá bom. E que foi feita de forma assodada. Tá, então, repetindo... Sem nenhuma verificação. A sua alusão a terceiros da nota publicada por Vossa Senhoria é a quem mesmo? Só para repetir. A minha alusão a terceiros é diretamente ao deputado Luiz Miranda.